No quadro Foco na Superação de hoje, estamos conversando com Pauline Weber, que é formada em fisioterapia e possui deficiência auditiva. Pauline, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa, e a Franciele, que está fazendo a tradução em Libras. Obrigado pelo convite, por participar aqui do programa também. E obrigada, Franciele, por participar para fazer a interpretação. Pauline, você possui uma deficiência auditiva. Essa deficiência, ela é congênita ou foi adquirida em algum momento da tua vida? O que aconteceu? Eu nasci de 7 meses, foi direto para a UTI. E a minha mãe perdeu muito sangue. Não conseguia ficar em pé, não conseguia caminhar, não conseguia até a UTI para mamar. Então, no hospital, me deram uma mamadeira, mas a posição estava errada. Eu fiquei deitada, eu teria que ficar meio que em pé. E aí faltou ar, faltou oxigênio. E aí aconteceu. Sim, da perda auditiva. Isto. Mas não soube na hora, só depois, mais ou menos 1 ano, que aí minha mãe lembrou no passado o que aconteceu. Certo. Mas então é desde a infância, desde pequena. Desde bebê. Isto. Certo. E como foi a tua experiência de vida em relação a essa deficiência auditiva, Pauline? A tua infância, a vida escolar, como é que foi para ti? Quando eu era pequena, eu não sabia que eu era surda. A minha família não falou nada, não avisou nada. Antes de ir para a escola, eu me sentia muito excluída. As pessoas falavam, não tinham paciência comigo. Eu não sabia por quê. Falava errado, não sabia o que acontecia. Quando eu entrei na escola, eu encontrei um grupo de surdos. E aí, junto com um professor de Libras. Então, eu comecei a entender o que aconteceu, por que eu era diferente. E aí, minha vida junto na escola, comecei a aprender Libras. Depois, o professor engravidou. E aí, eu perdi a inclusão na escola. Perdi o contato com os surdos e tive que ir na escola inclusiva, junto com ouvintes. E era difícil, tentava, tinha barreiras, não conseguia. O professor ensinava os ouvintes, mas era diferente. Eu tinha muita dificuldade. Aí precisava me esforçar muito, precisava ter capacidade para entender. Precisava mostrar como que era que ele falava. Tinha intérprete, não. Tinha intérprete junto, mas ela não conseguia. Olhava o professor e olhava o intérprete, era muito difícil para ela, porque falava, mostrava, como que ela ia entender. Então, precisava explicar primeiro, para depois mostrar para ela fazer a tradução no quadro. E era muito difícil. Certo. As provas também, difícil, para ela que era surda. A experiência como surda era muito difícil. Quais as escolas tu estudou, Pauline? 2 escolas. Anita Garibaldi, até o 8º ano. Depois ela foi para Olívia, até se formou, no 2º. Como é que você... No Olívia. Aí tinha intérprete, aí ela teve intérprete no Olívia. Como você aprendeu Libras, Pauline? Eu entrei na escola de surdos, com crianças, encontrei professora de Libras, e aí ela começou a me ensinar. Comecei a ter contato com os surdos. Agradeço até hoje. Que idade? Porque ela foi junto com surdos e com ouvintes. Então, ela conseguiu também falar e
de aprender Libras. Que idade você tinha? 7 anos, mais ou menos. 7 anos. Isso. E como é que foi o processo de aprender? Quanto tempo você demorou? Na verdade, junto com a família, ela não aprendeu nada. A mãe dela não sabia, não conhecia Libras. No passado, em 1995, era difícil, não tinha muita informação sobre. Daí ela entrou na escola, ela começou a entender, começou a aprender, viu que a importância, e ela foi aprendendo. Sim. E quanto tempo demorou para aprender Libras? Não. Na escola foi rápido. Depois que ela entrou para a escola, foi rápido. Certo. E em casa, como é que você se comunicava com a família? Dentro de casa, com a família, só falam. A gente só oraliza. Não tem nada de Libras. A família não proibiu Libras. Na verdade, a família queria que ela usasse os dois, a língua portuguesa e a língua de sinais. Sim. Por isso, a mãe dela incentivou ela com fono. Foi para a escola dos surdos para aprender Libra e fono, e em casa a língua portuguesa. Certo. E, Pauline, terminando o ensino médio, você não se acomodou por ali, você decidiu fazer um curso superior. Que dificuldade você encontrou, então, no curso superior em relação à deficiência auditiva? Na faculdade, a acessibilidade já estava pronta. Porque ela foi escolhendo, procurando uma faculdade que tivesse intérprete. Sim. Que tinha informação, avisaram ela. Ela fez na Fevale, tinha intérprete, ela aceitou, ela foi, conseguiu entrar. A intérprete não era sempre a mesma. Trocava todo semestre, substituía, sempre ia trocando. Aí ela tinha capacidade, fisioterapia, né? Sempre ajudando ela. Sim. E não era sempre a mesma, sempre ia trocando de semestre. O curso foi fisioterapia. Sim. Certo. Hoje, então, tu é formada em fisioterapia. Sim. Certo. Há quanto tempo, Pauline? Um ano e meio. Certo. Ela se formou em janeiro de 2020, um pouquinho antes do corona. Houve uma outra conquista importante para ti, que foi a carteira de motorista, né? Como é que foi esse processo de tirar a carteira? O que é necessário de adaptação no veículo, enfim, para a pessoa com deficiência auditiva poder dirigir um veículo? Foi muito difícil. Uma história longa, mas ela vai tentar resumir. Então, ela entrou no CFC de Igrejinha e avisou que ela precisava de uma intérprete, e eles não aceitaram. Pediram para ela tentar a intérprete, para ela tentar sozinha não ter intérprete. Daí ela foi uma vez na aula, olhou, não tinha legenda, não tinha nada. Ela chamou ela, eu sou surda, não tem legenda, desculpa. Aí foi na justiça, entrou na justiça, pediu intérprete. E o CFC de Igrejinha chamou a intérprete para ela e não era contratada do Detran. Então, ela que ia precisar pagar a aula. E aí precisava ensinar ela, na verdade. Porque ela não sabia. E ela avisou ao CFC que ela precisava de uma contratada do Detran, né, deles. Que não que ela precisasse pagar. Ela ia precisar fazer. Aí ela demorou um ano, ia precisar fazer tudo de novo. Que a intérprete não tinha culpa, que a culpa era do Detran, que não tinha uma intérprete para ela. Daí ela conseguiu, foi aprovada. Aí começou as práticas. As práticas precisavam de um carro adaptado, não por ser surda, nem por ser cadeirante. Ela tem paralisia cerebral, então precisava de um carro próprio para cadeirante, né? E não tinha aqui também em Igrejinha. Daí ela pensou, vou entrar na justiça, mas não, vai demorar, vai mais um ano, vou perder tudo que eu já fiz de novo, não, eu não quero, vou procurar um outro lugar.
Aí avisaram para ela que em Porto Alegre tinha. Mas Porto Alegre era muito longe, ela não queria ir. Então ela pesquisou e aí avisaram ela que Campo Bom tinha. Daí ela foi até Campo Bom, foi no Detran, aí conseguiu, ligou pro Detran de Igrejinha e eles avisaram: Campo Bom é perto, tem. Sim. Desculpa. Tu ligou aqui? Sim. De Igrejinha, ligou para ela avisando que Campo Bom tinha. Mas ela não sabia. Uhum. Entendi. Aí ela foi, começou a fazer prática, mas ela rodou 2 vezes. Porque eles gritavam com ela e ela não sabia como se comunicava com o surdo. Sim. Precisava ter paciência, precisava saber Libras. Dia que ela chegou para fazer o instrutor da prática, aí ele foi muito querido, aí ela conseguiu. Ela conseguiu fazer a carteira. Ela gritou de felicidade, ficou muito feliz. Certo. Que tipo de adaptação no carro é necessário para a pessoa com deficiência auditiva? Para surdo não precisa. É Uhum. só para cadeirante, porque como ela tem paralisia cerebral, buzina não precisa, porque ela não escuta, né? Aí Sim. ela tem muita visão, né? É muito visual, mas ela precisa da adaptação no carro para cadeirante. Certo. Teria que ter igual adaptação para cadeirante. Isto é, não por ser surda, não. Uhum. Aí o carro normal, Certo. né? Mas por causa da paralisia cerebral dela. Uhum. O professor lá da parte prática não falava em Libras, então. 2 vezes que ela rodou, não tinha. Uhum. Não tinha. Aí ela fez uma carta, mandou para Porto Alegre, avisando que ela precisava, que ela era surda, que ela precisava de intérprete. Aí no dia que ela chegou, o dia ela foi lá, ela conseguiu. Certo. Pauline, você tem informação de quantas pessoas com deficiência auditiva existem aqui na cidade, na nossa região? Você tem contato com outras pessoas com deficiência auditiva? Aqui em Igrejinha, só 3. Que você tem contato? É. Ela tem pouco contato com as pessoas daqui. Ela tem uma amiga que mora aqui, mas ela conhece muitas pessoas, mas que moram em São Leopoldo, Taquara, Porto Alegre, muitos surdos. Ela tem contato com muitos que moram fora daqui. Certo. Como é que você vê a questão da acessibilidade e inclusão para a pessoa com deficiência auditiva aqui na nossa cidade, na nossa região? Muito difícil. Na verdade, eu vou sozinha aos lugares. Por exemplo, no posto de saúde. Não tem senha que chama. Como que ela vai chamar ela? Como que ela vai saber se ela não ouve nada? Sim. Precisa de uma pessoa junto com ela para avisar. Só para avisar, para ser o ouvido dela, né? Para avisar quando que chamam ela. Alguns lugares tem senha, por exemplo, no banco, ela vai sozinha. Mas se no lugar não tem senha, ela precisa ter alguém junto. Certo. Você percebeu assim, na tua vida algum tipo de preconceito em relação ao fato de tu ter uma deficiência auditiva? Sim, muito. Muito. Rindo. Acho que Libras é piada. É muito difícil. Agora não, mas quando eu era pequena, na escola, na sociedade, todo mundo, na faculdade. Certo. Pauline, como é que você vê hoje o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência auditiva? Por exemplo, você tem uma formação, um curso superior, como é que é para ti se colocar no mercado de trabalho dentro da tua área? Eu sou a primeira fisioterapeuta aqui na cidade, surda. Então, já fui em entrevistas de emprego, no hospital, no Bom Pastor. O que aconteceu?
muita dificuldade, comparavam muito, perguntavam como que é o trabalho, como que é a comunicação, como tu faz na profissão. Eu explicava tudo, é normal. Qual a barreira? A única barreira é não ouvir, só. E aí, porque é ruim com máscara, que é ruim a comunicação. Mas só. O resto eu sou normal, a minha profissão é normal. As pessoas não têm conhecimento da deficiência no trabalho. Então precisa mostrar que o surdo é capaz, que a gente consegue. A faculdade, ela foi ótima no curso. Sim. Então depois agora para trabalho, qual o nome? Precisa mostrar. Eu sou normal. Mas é muito difícil. Você se sente completamente capaz de exercer a tua profissão hoje, como qualquer outro fisioterapeuta? Sim, sou ótima no que eu faço. Mas se a pessoa não consegue se comunicar comigo, eu escrevo, mostro o celular. É só comunicação. Eu faço o trabalho junto com pessoa normal, é ótimo. Pergunto, faço tudo certinho. Certo. Pauline, agradeço muito a tua participação aqui, foi muito rica, a tua experiência é linda, é muito legal para nós ter essa visão, né, da tua experiência, para as pessoas em geral não têm esse conhecimento. Muito obrigado mesmo pela tua participação conosco, parabéns pela tua bela história, pelas tuas belas conquistas. Muito obrigada. Eu que agradeço. A íntegra dessa entrevista vai estar disponível na playlist Foco na Superação. Muito obrigado, um breve intervalo e já voltamos.